Oi, Luane, tudo bem? Oi, Lúcio Costa. Oi, Luiz, que bom você aqui. Belisa, Jéssica, bem-vindos, bem-vindas. Aguardar a Camila voltar pra gente seguir o bate-papo. Olha ela aí. Camila vai fazer outra live hoje ainda, né, Camila? Sim, Que sim. horas? Às 5. É uma, Ah, então não vou. Ah, mas dá tempo, né? é uma live com a antiga escola que meu filho estudou, que tinha uma pedagogia, que tem a pedagogia Waldorf, né? Eu não sei nem como é que vai ser também muito, mas vamos conversar. Fale do Pereguedé, por Então, favor. o Pereguedé é um bicho esquisito. O Pereguedé é esse livrinho aqui, né? Um, um livro feito de minha autoria. Ah, eu tenho que tentar botar isso aqui. Obrigado, filho. Tem que tentar botar esse celular aqui em algum. Em participação especial. Não, Caetano passou aqui, mas ele tá numa fase que não gosta de. Ah, o meu também, não quer aparecer. Pra tirar foto é difícil. Ele tá sorrindo. Entendo perfeitamente. Então, o Pereguedé, ele nasceu assim de uma contação de história, né? Eu queria contar uma história, eu queria contar algo. Eu queria falar sobre essa coisa da gente, de como a gente se sente às vezes diferente. Eu acho que é algo que a gente precisa muito cada vez mais dialogar e buscar mais, que é esse você se perceber, você se encontrar, né? Você se sente diferente, como que você vai se encontra nesse processo todo, como às vezes passa por fases, né? Que e aí eu fui e aí eu queria eu fui eu tava pensando muito nisso, né? A história que eu queria contar, porque era uma história que eu ia contar numa escola que era do EJA, né? Que era uma história para adultos. E aí eu já tava, tinha tipo um mês pensando nisso, que história eu ia contar. E do nada chegou o Peregadé, né? Eu fui criando esse bichinho, e aí quando eu vi a história assim, eu disse, ele vai descobrir quem ele é e tudo. E eu disse, ele é um casumbá. Ah, ele é um casumbá. Então, se ele é um casumbá, qual vai ser o nome dele, né? E aí eu fui criando essa história pro casumbá, assim, quando eu consegui encontrar o fim da história, o enredo todo passou a ter um sentido, né? Foi criando esse sentido. E aí o caso, ele é um casumbá. Ele é um personagem, né, do Bumba Meu Boi, que é um personagem que dentro do Bumba Meu Boi, às vezes, ele é um personagem incógnita, né? Ninguém sabe muito bem explicar quem é o Kazumba. A função dele, É, se tem uma função. ele é um mistério, né? Ele é o próprio, assim, a encantaria, né? E ele é um bicho muito poderoso. Dentro do Bumba Meu Boi, ele é um personagem do Boi de Sotaque da Baixada. E dentro do Bumba Meu Boi, quando ele chega, é muito lindo. Ele chega, ele carrega um sino, tá até aqui no sino. É um badalo, né, que você falou. O badalo. E ele tem esse som dele, que muda de sino para sino. Tem sino que é um pouco maior, tem sino que é um pouco menor. E ele tem uma grande bata, assim, toda brilhosa, toda bordada, com paetês, então brilha bastante, e uma careta, né? Uma máscara que também tem várias maneiras de ser a máscara. Existe um modelo que ficou muito conhecidinho, que é do mestre Abel, que é um mestre que é lá do Boi da Floresta, que é um modelo de careta, né? A gente sempre fala careta do mestre Abel, mas outras pessoas fazem também já na mesma pegada. Mas a careta do Casumbá ela é diversa. Ela tem umas caretas que tem uma cabeça assim enorme. Aí se usa CDs, o fundo do CD, porque quando bate a luz brilha tudo, né? Reflete. Reflete, é. Aí vai se fazendo várias máscaras diferentes, caretas diferentes, né?
E esse é o Pereguedé. E aí o Pereguedê, ele nasceu, eu fui trazendo isso, eu buscando esses elementos. Eu faço muito isso em contação de história. A história, ela pode não ter a ver com uma música, com um tema diretamente ligado a um personagem da cultura popular e tudo, mas eu vou puxar uma música que vai ser do Cacurial, que vai ser do Muma Meu Boi, ou que vai ser de um compositor daqui, alguma coisa assim. Eu vou puxar uma música para convidar ou para fazer uma costura ali na história. Que é do repertório. É uma música do repertório, com certeza. Dali, bem do Maranhão mesmo. É, não só do Maranhão, até mesmo de músicas cancioneiros populares, assim, sabe? Sim, Mas eu vou sim. sempre buscando essas coisas para dar um amarrado. E aí, quando eu peguei o Cazumbá, então, quando eu fui de fato parar para escrever a história, eu fui pegando diversos elementos, assim. Se eu vou escrever, ele nasceu aí. Onde que ele nasceu, então? Ele nasceu no Pericumã, que é um rio da Baixada Maranhense, né? Na Baixada Maranhense tem alguns rios que cortam. Acho que os principais rios do Maranhão cortam lá, né? E você estava me dizendo que a Baixada Maranhense é um lugar que concentra muitas Diversas comunidades comunidades, quilombolas, negros, né? artísticas, manifestações Então são culturais. verdadeiros redutos, são polos de cultura negra e também muitos elementos indígenas também, né? Ameríndios, né? Ju, porque assim, ó, essa região, que é uma região que eu acho que, tipo assim, ela ficou um tanto, diria que, não, não tão, não tão na casação, sabe? Então muita gente foi para lá, fugiu para lá, se escondeu lá. E ali foram ficando redutos. Sim. Ih, tá travando. Tá me ouvindo, Camila? Alguém falou de um tempo errado, travou. A sua imagem congelou para mim. Você tá Eita, me ouvindo? até onde vocês. Agora tá voltando. Então, a Baixada Maranhense há muitos quilombos, você estava falando. Aí, essa história onde eu fui já. Ih, travou. Tá sem áudio. Não tô te ouvindo. Né? Camila? Agora eu tô te ouvindo, mas a tua imagem congelou. Eu perdi a parte que você falou da Baixada. A Baixada Maranhense é um lugar onde tem muitos quilombos. E aí você disse alguma coisa depois que cortou. Muitas, Tá tem travando a muitas sua manifestações. imagem. Muitas manifestações culturais. Aqui para mim também tá sem áudio. E a imagem congelou. Voltou agora. Oba! Diga, Camila. Voltou tudo certo? Ih, mas agora tá Voltou voltando. o áudio? Camila? Me ouve? Ai, ai, ai. Na Baixada também. Não, eu tô te vendo, mas não tô te ouvindo. Tô ouvindo, Será que o fone. Você tô tem ouvindo. fone? Será que com o Mas acho que fone o meu fica tava melhor? travado. Minha arinha na Baixada também. Agora tô. Agora Vai voltou acabar na imagem e Baixada, áudio. né? E... Araí. Então tem muitas esse reduto, né? Que muita gente ia se esconder de toda essa violência que tinha da colonização. Muitos povos foram para ali se esconder, se entranhar no mato. Certo. E ali se organizaram as E, comunidades e quilombolas. ali viraram reduto. E de repente melhora. Beleza? Que eu não tô te ouvindo e tá travando o seu rosto. Peraí. Oiás, oiás.
Então, vou tentar aqui novamente chamar Camila para a gente continuar essa troca. Aguardando Camila voltar. Obrigada a vocês que estão aqui. Boa tarde para quem chegou depois. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Davi, Daisy, Pablo, bem-vindos. Aê! Agora sim, Flor. Diga. Certo, deixa eu só. Eu vou ver se eu coloco também aqui. Tá bom o áudio? Sim, agora sim. Áudio e imagem. Tá tudo certo. Certo. Então, aí essa região da Baixada também foi uma região que foi abandonada, eu acho, por muitos senhores, né? E ficaram. É meio assim, a colonização meio que esqueceu um pouco ali deles, deixou em paz por algum tempo, né? E ali viraram redutos onde se tem muitos povos, né? Muitas manifestações, uma raiz muito forte. E aí lá nasce o Peregadé, nasce na beira do rio Pericumã. E eu fui juntando também isso, assim, os nomes, eu gosto dessas palavras, sabe? Pereguedé. O Pereguedé é uma onomatopeia, né? Eu sempre brinco com isso quando eu vou falar do livro, né? O que é uma onomatopeia, né? Que é a palavra que é som das coisas. E aí eu vou dizer que ele é uma onomatopeia porque ele faz peregadé, 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 peregadé. Que é a onomatopeia do som do que seria o som do badalo, né? Que palagadá, palagadá, E palagadá, fica na peregadá. cabeça da gente. Fica. Fica, e se tu tiver no meio, então, de um boi que tem essa célula, fica total na tua cabeça. Passa horas com aquilo. Tum, escu, tá, tá. Porque o boi da baixada é um pouco, né? Tum, escu, tá, tá, tum, tum, tá, tá, tum. E aí vem o ritmo. Tum, tum, tá, peregadé, peregadé, peregadé. Em cima da outra célula. Que vai preenchendo. É também um pouco da célula do que é o repique do pandeirão, né? E aí eu criando essas coisas, fui criando nome, fui buscar mesmo o rio Pericumã, e depois eu descobri o Pereguedé, que ele é um sem cantaga, né, que é a grande bola de fogo, que é muito comum nas histórias do rio Pericumã. E aí ele vai descobrir que, na verdade, ele é um ser encantado, né? Ele também tem o tempo dele de entender quem é ele, mas depois que ele entende quem é ele sabe que ele é um ser encantado, que ele, na verdade, ele traz uma responsabilidade até muito grande, que ele guarda o grande poder, o grande segredo da Curacanga. E ele é tão importante que ele é chamado para ajudar Chico e Catirina depois que eles compram do boi. É o Pereguedé, né? Ai, travou de novo. Camila, consegui ouvir tudo do Pereguedé que você contou. Mas depois travou um pouquinho. Agora voltou. E tem outras histórias quer dizer, outras culturas que te inspiram, você tem vontade de escrever outras histórias. Tinha um carnavalesco chamado Joãozinho 30, ele era maranhense. E ele fez um carnaval histórico no Salgueiro, e o enredo Sim. eram lendas, eram histórias do Maranhão. Era? Travou, não Qual tô te era o ouvindo. enredo mesmo? Era O Rei de Mas França, era. Ilha de Assombração. Eu acho que era o título. O 30 também fez aquele que ele censurou os carros, foram censurados, né? Ele também não teve a Mas ver aí com. eu acho que é outra, era na Beija-Flor, né? Foi quando ele trouxe a imagem de Jesus Cristo, que foi obrigada a ser coberta, né? A igreja não autorizou, e aí ele cobriu com um saco de lixo e colocou uma faixa mesmo proibido olhar por nós. Mas era um outro contexto. O enredo sobre o Maranhão, né, feito a partir de histórias
encantadas no Maranhão foi no Salgueiro, foi nos anos 70. Do Salgueiro saíram grandes nomes, né, do carnaval. Grandes carnavalescos começaram sua carreira por conta do Fernando Pamplona, né, que era um professor da Escola de Belas Artes e tal. Mas tem vários elementos aí ao longo dessa história, ao longo desse enredo, que eu acho muito interessantes, né? Ele fala da lenda da serpente, que é uma história também muito famosa daí, né, de São Luís. Sim, bem famosa aqui, Tem a Nhajança. Essas histórias você também conta? Você também fazem parte do seu Ana repertório? Jansen, Você gosta delas? Como é que é isso? Não tô te ouvindo, não. Tá sem áudio. Eu gosto, mas eu ainda nunca contei. Tipo, a Ana Jansen eu nunca contei. Tá sem áudio? Agora eu ouvi. Alô? Então, Ju, eu nunca contei a história de Ana Jansen. Assim, eu Essas conheço. histórias não mexem contigo? É, Não te movimentam, assim, por dentro? mexe, mas é porque eu acho que elas não trazem diretamente, claramente para mim o que seria, o que eu poderia trazer como uma moral, assim, do que eu quero falar e do que em certo momento eu quero falar, sabe? Eu conto mais assim, às vezes brincando, cantando música, sabe? Mas quando eu vou contar histórias, eu normalmente crio como se fosse eu crio um pequeno espetáculo mesmo, assim, com músicas, onde que eu vou fazer o quê. E eu sempre penso muito ainda na moral da história, o que é que eu quero dizer com essa história, sabe? Para que não seja uma palavra, sei lá, sem muito sentido, assim, sei lá. Uma o que eu quero dizer, para que eu vou contar aquela história, né? Para quem que eu tô indo contar. E aí eu não tenho nenhuma delas arrumada, assim. Às vezes eu conto brincando, assim. Com criança mais aqui, meus amiguinhos daqui, quando aparece, aí vai contando história, vai inventando coisa. E quem te contava história quando você era pequena? Quando você era criança? Quando eu era criança, o meu pai, ele brincava muito comigo. Meu pai era muito brincalhão mesmo, criança, assim. E eu tinha uma tia também que era quem dialogava muito comigo, assim, de brincar e conversar e jogar baralho. E eles traziam essas memórias do lugar, Meu essas pai, narrativas? o meu pai, sem dúvida nenhuma, ele era um grande contador de histórias. Assim, ele me contava histórias de vivências dele, da vida dele, mas histórias que ele repetia várias vezes, assim. Em várias situações diferentes, ele contava aquela mesma história, né? Às vezes com um ponto diferente, com uma coisa diferente, mas histórias que são muito interessantes, assim. Ele ele me contava muito uma história sobre os bois sotaque da Baixada, que ele também acompanhava muito. E de quando ele começou a acompanhar, que foi mais ou menos quando nasceram alguns grupos, porque um grupo grande, né, foi quebrando, aí quebrou em dois, aí virou um outro boi, depois partiu de novo, aí já eram três. E assim eles foram se multiplicando, né, a quantidade de grupos, de turmas que estavam fazendo essas manifestações que vieram todas da Baixada Maranhense, né? E então era bem legal essas histórias, quando ele conheceu certos mestres. Eu ia muito com ele na casa de Mestre Felipe, na casa de Dona Teté, quando eu era criança. E aí eles sempre a conversa deles, às vezes. Eu acho assim que o adulto tem o adulto que conversa com a criança, né? Tem um adulto que dialoga com a criança, tem adulto que não, que às vezes está no ambiente e não percebe que tem criança, sabe? Que não, sabe, ignora. E eu acho que isso eu não sei, mas eu acho que talvez era mais presente quando eu era criança, eu convia, mas eu tinha alguns adultos amigos dos meus pais que sempre brincavam muito, contavam histórias e tudo. E meu pai também era um pouco assim, né? Essa coisa de se envolver com a criança, de olhar nos olhos de uma criança e falar e brincar, sabe? E dar carambela no chão, e virar bicho, fazer coisas. E meu pai era muito assim. Então eu lembro que às vezes a gente ia, ele me levava no dentista
E tá lá no dentista e ele tava contando lenda que disseram que lá em lugar tal as coisas são assim, são assados. Ele inventava muita coisa, mas é legal, assim. E agora você tem alguma tem alguma tem alguma História? música, ou tem alguma história, ou um pedacinho de uma história, enfim, que você queira contar ou queira ler, enfim. Bora, pra gente se despedir também, né? Sim, vamos lá. Eu história eu não tenho. Não tô na Duvido. difícil mesmo não ter história, né? A gente sempre carrega histórias. Mas esse período, na verdade, eu inventei duas histórias novas que eu quero que elas também venham a se tornar livros, né? Livros, dois livrinhos diferentes, talvez seja um e depois mais na frente outro. Mas talvez eu encare um novo processo do livro. Eu estou pensando se eu estou disposta a começar tudo de novo, né? Mas a história também de um personagem que também passa por todo esse processo, assim, de ele contando a história dele, né? Da vida dele, de onde ele nasceu, de uma comunidade, tudo. E a história que eu vou contar, para terminar, pode ser uma música, né? Eu Pode ser o que vou. você quiser. Tá. Eu vou cantar uma música. Eu vou amarrar aqui as postos. E eu vou cantar uma música. Eu vou cantar uma música que eu aprendi há uns anos atrás, num evento que eu fui participar do MINC. A gente foi selecionado lá, jovens e tal. E eu conheci uma menina de uma comunidade quilombola lá da Paraíba, se chama Penha. E a Penha, ela, no nosso grupo, né, que estava viajando, ela conquistou todo mundo, assim, porque ela cantava uma música que era do marinheiro, né? E eu adoro cantar essa música quando eu vou contar histórias. Quase sempre é a primeira música. Tem criança que já conhece, assim, que já me viu em outras atividades, já sabe qual a música. E a música é assim, ó. Ô marinheiro, é hora de trabalhar. Ô marinheiro, é hora de trabalhar. É o céu, é a terra, é o mar. Ô marinheiro, olha o balanço do mar. É o céu, é a terra, é o mar. Ô marinheiro, olha o balanço do mar. E esse é o marinheiro, né? O marinheiro, ele tem que estar conectado com o barco, com tudo que está em volta do barco. E eu gosto de pensar no marinheiro como quem pensa também na vida, assim. Esse barco que a gente carrega, que é o nosso corpo, e que navega nesse universo de coisas, né? E esse barco a gente tem que estar atento. A gente tem que estar atento no que ele balança. A gente tem que estar atento ao céu, né, que é o maior de todos, ao balanço do mar e a tudo que está em nossa volta, né? E é esse o marinheiro. Eu acho que essas coisas que a cultura popular traz para gente, elas são muito grandiosas, coisas simples, como a gente precisa parar para perceber coisas simples, né? E nesses dias de quarentena eu acho que tem sido essencial, assim, a gente conseguir dar valor para as coisas simples, né? Para o simples que está na nossa casa, para o simples que está em nossa volta, na nossa família, em certas coisas que a gente tem que parar e ver e sair desse corre, dessa coisa toda, né? É o céu, é o sol, é a chuva, é um banho de chuva. E eu gosto muito de carregar esse sentimento, assim, esse marinheiro. Sempre eu chego contando essa história, né? Se vocês conhecem um marinheiro que sai de manhã
cedo, entra no seu barco e com o seu barco acontecendo tudo que está em volta. A gente tem que navegar o nosso barco. Para que a gente saiba. E é isso, Ju. Para que a gente esteja atento ao nosso barco. E é isso. Ai, cortou o finalzinho. Poxa vida. Camila, fala pra gente da tua agenda aí, quais são as próximas atrações que você está aprontando. Hoje tem outra live, né? Daqui a pouquinho. Daqui a pouco eu vou fazer uma live com o Jardim Guaramirim. Eu acho que vai ser uma live mais musical mesmo. Vou trazer algumas músicas daqui de São Luís e tudo. E amanhã tem uma live que eu acho que vai ser bem divertido. A minha irmã, ela é professora de yoga. E ela é a minha professora de yoga. Eu nunca fiz yoga na vida. Eu me sinto super privilegiada em ter uma irmã professora de yoga. Eu sempre falo isso para ela. Que eu sempre achei yoga uma coisa muito distante, assim, de mim. Yoga, sabe? É como se não fosse acessível. E de repente a minha irmã começou a fazer a formação e tudo, já está há uns anos aí. E eu comecei a fazer aula com ela e gosto muito. E aí amanhã ela vai fazer a gente vai fazer um experimento, né? Ela vai falar um pouco sobre os 12 chakras da yoga. Voltou. Ai, não acredito. Agora. 12 chakras da yoga. Voltou? Voltou. Ela vai falar dos 12 chakras da yoga, trazendo uma associação com o Kakuriá, que trabalha com dança. Eu achei uma coisa bem revolucionária. Uau. Porque parece coisas tão distantes, e são, né? Coisas bem distantes, o yoga do que é o Kakuriá. Mas eu acho que o corpo é o mesmo corpo. E eu danço Kakuriá e eu faço yoga. Ela também, né? Ela também dança e faz yoga. Então, como a gente pode trazer um conhecimento e refletir sobre ele dentro de uma outra possibilidade, né? Pensando o movimento do Esse é Kakuriá. amanhã. E eu não sei o que vai dar a live, mas Que horas? essa é a live da gente. No dia sábado, dia 13, vai ter uma live no Kakuriá de Dona Teté, que é o nosso batizado. Eu não sei como é que vai ser a live, porque o batizado a gente tem que fazer, a gente vai fazer. Aí talvez seja uma live transmitida mesmo, sei lá, né? Mas é um pouco do que é o nosso ritual do batizado, que é um ritual que nos últimos anos a gente sempre faz aberto. E aí vai ser pelo Instagram com do todos os Kakuriá de integrantes do Dona Teté. Kakuriá, mas amanhã, no sábado vai ser... Ih, travou de novo. Vixe Maria. Hoje, 5 horas. Amanhã tem outra live. E sábado no Kakuriá de Dona Teté. Você vai divulgar tudo aqui na tua página, né? No teu perfil, vai né? tá aí. Mas então beleza. Que aí a galera pode... Isso, que aí a galera pode te acompanhar e para assistir. Poder assistir, eu vou assistir também. Camila, sem palavras. Muito obrigada, rainha. Obrigada, Ju. Você é maravilhosa, você sabe disso. Quanto eu te admiro, sou muito tua fã. Muito sucesso, muita saúde para você, para tua família inteira. Que em breve a gente possa estar junta novamente. Se Deus quiser, vamos aí emanar todo o nosso axé para que a nossa saúde proteja, né? Proteja os nossos, proteja o máximo de pessoas possíveis. E que todo mundo aí também presente na live. Desejo saúde aí para todo mundo. Axé. Vamos estar aí mantendo nossos pensamentos positivos, nosso coração limpo, porque tem muita coisa ruim acontecendo, né, cara? Tem que resistir. E é Essa é isso. uma forma da gente se fortalecer, né? Se encontrando, pelo menos por aqui, trocando. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Então é isso. Ju. Um beijo enorme. Beijo. Até as próximas. Beijo aí, beijo no teu guri. Obrigada. Beijo. Vamos. Pessoal, vocês fiquem ligadinhos aqui. Toda sexta-feira seguem as dicas literárias infantis e infanto-juvenis na série Folhagem. Só acessar o IGTV que vocês conseguem assistir
os vídeos anteriores. Essa série começou em janeiro. Eu estou terminando de editar aqui a edição que vai ao ar agora, sexta-feira, então acompanhem. E todas as lives, todos os bate-papos que estão acontecendo aqui, eu estou passando para o YouTube, para o canal do Baobazinho no YouTube. Então é muito fácil de encontrar. Basta escrever Baobazinho lá no YouTube, automaticamente você vai ser direcionado para o canal. E lá tem todos os vídeos, desde a primeira live, desde o primeiro bate-papo ao vivo que rolou aqui. Tá bom? Um beijo, obrigada por terem vindo e até as próximas.